Oi, aqui é o Pastor Felipe e este é o Minutos que Transformam. Retornaremos à nossa devocional meditando nas atitudes de Pedro. Nós temos falado sobre as consequências de quando você se decepciona consigo mesmo, e interessante como que esse aspecto, esse momento em si, ele caiu próximo à semana que chamamos e é conhecida como Semana Santa, a semana em que é anterior à semana da Páscoa, ao domingo de Páscoa. Então é uma semana que vamos meditar, é uma semana muito propícia a pensar no momento do sacrifício de Cristo, e hoje nós meditaremos em um pedaço anterior a esse sacrifício, em um personagem, o personagem de Pedro. Na verdade, no domingo nós estaremos meditando sobre ele, sobre Pedro, e falando sobre o período depressivo de Pedro, as consequências de uma depressão que atingiu a Pedro por conta de uma decepção consigo mesmo. E hoje a gente vai falar sobre uma característica, um aspecto, um momento da vida de Pedro, que é o momento em que Pedro nega a Jesus. Eu não vou ler a passagem toda, até porque a passagem é um pouquinho longa e eu quero que você leia a passagem em casa. É Lucas capítulo 22, do versículo 47 ao 62. Lucas 22, do 47 ao 62, ele tem 3 partes, essa passagem. A passagem fala do momento em que Jesus é preso, do momento em que Pedro nega a Jesus. Na verdade, são 2 partes. A terceira parte já é o versículo 63 ao 65, que fala no momento em que os guardas zombam de Jesus. Eu queria frisar com você o aspecto do versículo 54 ao 62. Esses versículos eu vou ler, a parte anterior eu queria que você lesse em sua casa. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: "Este também estava com ele." Mas Pedro negou, dizendo: "Mulher, não o conheço." Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: "Você também é um deles." Mas Pedro disse: "Homem, eu não sou um deles." E tendo passado por cerca de 1 hora, outro afirmou: "Com certeza este também estava com eles, porque também é galileu." Pedro insistiu: "Homem, não sei do que você está falando." E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou, e então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, quando lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aqui a gente vê um momento muito triste, um momento em que um discípulo próximo a Jesus o nega. E eu queria pensar sobre que tipo de discípulo que você tem sido de Cristo. O texto fala sobre o negar, e às vezes a gente pode pensar: eu nunca neguei a Jesus. Será que você nunca negou Jesus? Existem formas variadas de negar a Cristo. Nem sempre é o falar e o esboçar, eu nego o nome de Jesus, é a única forma de negá-lo. Você o nega muitas das vezes em atitudes contrárias ao que é ser cristão. Lembro com vocês, em uma passagem que já falei várias vezes, sobre o primeiro momento em que os cristãos foram chamados cristãos, em Atos, que eles não foram chamados somente pelo que eles falavam. A igreja de Antioquia foi chamada de cristã porque ela praticava os ensinamentos de Cristo, ela vivia como Jesus. Então, quando a gente não vive como Jesus, a gente nega a Cristo. E eu queria perguntar a você:
se você tem negado a Jesus. Se você tem negado a Jesus, arrependa-se da atitude que você tem tomado e passe a afirmá-lo em vez de negá-lo. Afirme Jesus em sua vida. Nesse período, essa semana, nós estaremos meditando especificamente no decorrer da semana sobre o momento de Cristo, em alguns momentos específicos, e na sexta-feira, a Sexta-feira Santa, estaremos fazendo um culto e meditaremos. Não sei se você faz parte de nossa comunidade de fé, mas em sua comunidade acredito que isso vai acontecer mesmo de forma online, como temos feito. E estaremos meditando sobre o momento da Via Crucis. E eu queria pensar com você sobre, na verdade, indicar, pedir a você que pense nessa semana sobre as suas atitudes, sobre a conduta que você tem tomado e que você possa afirmar Jesus em todo o seu dia, em toda a sua atitude, em todo o seu pensamento, em toda a sua conduta. Que Deus abençoe, tenha uma tarde, um dia, uma manhã, um restante de semana abençoado e até amanhã com mais um Minutos que Transformam. Deus abençoe.